Olá pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Saber Matemática. No vídeo de hoje vamos estudar equação irracional. Então fica comigo e bora pro vídeo. Então pessoal, olha só, uma equação é considerada irracional quando a variável x fica dentro de um radical qualquer. Então, o que seria esse radical qualquer? Olha só, a gente não tem aquele símbolo da raiz quadrada que a gente chama de casinha, é isso? Olha só, essa casinha é um radical. Então, a nossa variável x vai precisar ficar aqui dentro desse radical para ser considerada uma equação irracional. Muito bem, então vamos aqui para a prática, vamos para um exemplo. Olha só, nós temos que, colocar aqui exemplo, nós temos que raiz quadrada de 2 menos x, que é igual a x. Muito bem, então primeiro a gente precisa eliminar esse radical. E a maneira mais prática de eu eliminar esse radical é elevando tudo isso ao quadrado. Olha, 2 menos x, fecha parêntese, elevado ao quadrado, que é igual a x, também elevado ao quadrado. Quando eu elevo o primeiro termo ao quadrado, eu também preciso elevar o segundo termo ao quadrado, ok? Bom, mas por que eu faço isso? Ó, eu tenho aqui o meu expoente, que é 2, e tenho o índice do meu radical, que também é 2. Como eles são semelhantes, eu posso cortar, eu posso eliminar um com o outro. E quem sobra é o que está dentro do radical, ou seja, o 2 menos x, que é igual a x ao quadrado. Mas, professor, por que aqui o x continua ao quadrado? Porque ele não está entre parênteses e eu não tenho aqui outro índice ou um outro expoente que seja semelhante para eu eliminar um com o outro, para eu cortar, tá ok? Então, ele continua sendo x ao quadrado. Bom, mas observem que eu tenho aqui no primeiro termo o termo independente 2, uma variável menos x, e depois do sinal da igualdade, o x ao quadrado, que na verdade seria o primeiro termo da equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar isso aqui, né? Bom, eu vou trazer esse termo para cá, como ele era positivo, ele passa a ser negativo, então ele fica menos x ao quadrado. Nosso b da equação, o nosso segundo termo, que é menos x, vai continuar menos x. E o nosso 2, que é mais 2, vai continuar sendo assim, porque ele também continua do lado esquerdo do nosso sinal de igualdade. E como eu não tenho ninguém para colocar do lado direito, eu igualo tudo isso a zero. Certo, pessoal? Então vamos lá. Olha só, a gente sabe também que esse termo não pode ficar negativo. Então eu vou usar o recurso de multiplicar por menos 1 para trocar os sinais da equação, especialmente desse primeiro termo. Então, o que era negativo vai passar a ser positivo, porque menos com menos dá mais. Então, vai ficar x ao quadrado. Menos com menos dá mais de novo, então vai ficar mais x. E mais com menos vai ser igual a menos 2, que é igual a zero. Ok, pessoal? E assim a gente conseguiu transformar esse sinal negativo do primeiro termo em um sinal positivo. Só que aí eu não posso transformar somente o primeiro termo, eu vou transformar os sinais de toda a nossa equação, certo? Bom, continuando aqui, o que a gente percebe? Que agora nós temos uma equação do segundo grau. Olha, eu tenho o primeiro termo elevado ao quadrado, eu tenho o segundo termo, que é o meu b da equação, e eu tenho o terceiro termo, que é o meu termo independente, o que não tem variável. Correto? Então, para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente vai através do nosso famoso delta, né, pessoal? Quem é o nosso delta? É b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Então, continuando desse lado aqui, a gente vai fazer a substituição. Delta, então, que é igual. Quanto vale meu b? Meu b vale menos x, ou melhor, mais x agora, ou seja, vale 1, né? Então, como é b ao quadrado, nós vamos ficar com 1 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a. Quanto vale nosso a? Também vale
1, que multiplica C. Quanto vale o nosso C? Vale aqui, olha, menos 2. Certo, pessoal? Eu só substituir aqui os valores da nossa fórmula do delta. Então, delta que é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 mesmo. E aqui nós fazemos o nosso jogo de sinal. Menos com mais, que dá menos, e menos com menos, que dá mais. 4 vezes 1, que é 4, e 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, 1 mais 8, que é igual a 9. Portanto, esse é o valor do nosso delta. Bom, tendo achado o nosso delta, a gente vai ter que achar as raízes da nossa equação, que é o x' e o x duas linhas. Então, eu vou resolver isso através da seguinte fórmula. X que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, isso tudo dividido por 2, que multiplica a. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, eu vou deixar aqui no card e também na tela final desse vídeo outros vídeos que eu falei aqui sobre raiz quadrada, tá, pessoal? Muito bem. Então, como é que isso vai ficar? Eu vou fazer a nossa substituição aqui, olha. Eu tenho que x, então, vai ser igual a menos b. Quanto vale meu b? Vale 1. Então, menos 1, mais ou menos a raiz de delta. Quanto vale nosso delta? Vale 9. Isso tudo dividido por 2, que multiplica a. Quanto vale nosso a? Vale 1. Então, vai ficar 2 vezes 1. X, então, que vai ser igual a menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que no caso aqui é 9. Quanto é a raiz de delta? Bom, para eu achar uma raiz, eu tenho que multiplicar um número qualquer por ele mesmo para eu poder encontrar o valor total que eu quero. Nesse caso aqui vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, eu vou ter aqui que menos 1 mais ou menos 3, que é a raiz de 9, dividido por 2, que multiplica 1, que é igual a 2. Portanto, o meu x' vai ser menos 1 mais 3 dividido por 2. Aqui eu vou fazer o nosso famoso jogo de sinal de novo, né? O que nós temos aqui? Uma operação com sinais diferentes. A regra diz o quê? Que a gente subtrai e dá o sinal do maior número. Então, eu vou subtrair 3 menos 1, que é igual a 2, não é isso? E dá o sinal do maior número, que é 3, e o sinal dele é positivo, então aqui vai continuar positivo. Isso tudo dividido por 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. Então, achamos a nossa primeira raiz. E vamos aqui para a nossa segunda raiz, o nosso x duas linhas. Vai ser menos 1, menos 3 dividido por 2. Nós temos aqui uma operação com sinais iguais, onde a gente soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 3 vai dar menos 4 dividido por 2. E aqui nós vamos fazer o nosso jogo de sinal da divisão, no caso aqui de sinais diferentes. Então, menos com mais, que vai dar menos. 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então, o nosso x duas linhas vale menos 2. Menos 2. Ok, pessoal? Então, nós encontramos as raízes da nossa equação irracional, o nosso x' que vale 1, o nosso x duas linhas que vale menos 2. Ok? Então, pessoal, o que vocês acharam de resolver a equação irracional? Fácil ou difícil? Coloca aí nos comentários para mim, para eu saber o que vocês estão achando, tá certo? Então, até o próximo vídeo e